Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para explorarmos mais um conteúdo da Educação Física. Vamos lá ver qual será o conteúdo de hoje? Então, nós estamos na aula 4, o nosso objeto de conhecimento, esportes de invasão, esportes de campo e taco. E o detalhamento, hóquei sobre a grama e cricket. Muito bem, estão curiosos? Então vamos para a aula. Muito bem, estamos de volta e já peço para vocês observarem aqui essas imagens. E aí, vocês conseguem reconhecer qual é o hóquei sobre a grama e qual é o cricket? Né? Uma vez que os dois estão aí na grama, né? E aí, qual será qual? O que será o quê? Então, a gente vai descobrir agora nessa aula. E vocês viram lá que o nosso objeto de conhecimento é esportes de invasão e esportes de campo e taco. Então, antes nós vamos iniciar aqui pela definição. O que seria, né? Ou o que seriam esses esportes de invasão? Vamos ver? São modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra ou um campo, tá? Defendida pelos adversários. Esse campo, essa quadra, pode ser um gol, uma cesta, o touchdown, entre outros, tá? Protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo, isso de acordo com a BNCC. E eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de esporte de invasão. Nós temos aí o basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei sobre a grama, polo aquático, rugby, entre outros. Então, vocês já identificaram aí que o nosso esporte de invasão é o hóquei sobre a grama. Então vamos aí descobrir um pouquinho mais sobre as suas histórias e as suas características? Vem comigo. Então acredita-se que surgiu há muito tempo, tá? E a versão mais próxima do esporte, como conhecemos hoje, surgiu lá no Egito por volta de 2000 anos antes de Cristo. O esporte também fez sucesso na Grécia, então já faz um tempão, né, que ele existe. A palavra hóquei surgiu pela primeira vez sendo a versão inglesa da expressão hocket, que significa bastão de orientação. Opa, já temos aí uma dica, né? A presença de um bastão. Um jogo francês da Idade Média em que bastões eram usados para empurrar objetos, certo? O surgimento do hóquei na grama, propriamente dito, ou seja, como ele é visto hoje, tem origem lá no século XIX, na Inglaterra, em 1852. E como eu venho falando para vocês, se surgiu lá na Inglaterra ou em qualquer outra parte do mundo, vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui no Brasil. Vamos ver o que aconteceu e quando ele chegou aqui e por meio de quem? Vamos lá. O hóquei na grama no Brasil ele foi implantado por imigrantes ingleses e alemães no final do século XIX. Até hoje, ele ainda não tem uma visibilidade muito grande, mas em alguns cantos, alguns estados aqui do nosso país, a gente já pode ver a presença do hóquei na grama, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas falta crescer um pouco mais, expandir um pouco mais, tá? Vamos então agora ver algumas características principais do hóquei sobre a grama, iniciando ali pela sua formação. Vamos lá? Então, o hóquei sobre a grama, ele é um esporte coletivo disputado por duas equipes compostas por 11 jogadores em campo. Se parece muito com o futebol, né? São 10 jogadores na linha e um no gol, mais 5 reservas. O objetivo principal do hóquei sobre a grama é marcar o maior número de gols possíveis na baliza adversária. E assim como todos os outros esportes, ele também tem o seu tempo de partida
Então, olha só, cada partida consiste em 4 períodos de 15 minutos. E entre esses períodos, a gente aí tem os intervalos, tá? 2 minutos entre o período 1 e 2 e 3 e 4. E intervalo de 5 minutos entre os períodos 2 e 3, certo? Outra característica principal e muito importante que identifica, né, o hóquei sobre a grama são os equipamentos utilizados para o jogo. Então vejam aí quais são esses equipamentos. Nós temos os tacos, chamados de sticks, né? Eles são de fibra de carbono e fibra de vidro e eles devem pesar aí entre 350 a 700 gramas. Outro equipamento é a bola oficial, que ela é feita de cortiça e plástico. Então, esses dois equipamentos são essenciais para que ocorra aí a prática do hóquei sobre a grama, os tacos e a bola. E assim como nos outros esportes, o hóquei sobre a grama também possui aí as suas próprias vestimentas. Vamos ver quais são elas? Iniciando ali pelos jogadores de linha, nós temos caneleira, protetor bucal, calção, camisa e chuteira com travas baixas. Já o goleiro, ele tem uma roupa especial. Observem aí na imagem tudo isso porque ele precisa estar bem protegido, já que ele faz ali a defesa da baliza, tá bom? Então, ele vai usar proteção especial na cabeça, vocês já observam aí o capacete, né? No tronco, nas pernas e braços. E olha só, todo esse equipamento pesa em torno de 8 quilos. Então, né, esse jogador ele precisa treinar bastante os movimentos, né, para fazer ali a defesa da baliza. Lembrando que ele, além do peso corporal dele, tem os 8 quilos aí só de equipamento, certo? Outra característica que nós temos está relacionado ao campo, né, que é o espaço onde acontece o hóquei sobre a grama. Vamos ver? Então, como o próprio nome diz, né, acontece num campo gramado com grama, né, para facilitar aí o deslize da bola. O campo oficial deve ter as seguintes medidas: 91,40 metros de comprimento por 55 metros de largura. Então, é bem grande, né? Parece um campo de futebol, é quase o mesmo tamanho, sendo que ele é um pouquinho maior. E assim como todos os outros esportes, ele também possui os seus próprios fundamentos. E é esses fundamentos que eu quero mostrar para vocês. E o primeiro fundamento que nós aprendemos quando a gente vai jogar o hóquei sobre a grama está relacionado à empunhadura, que é a forma como segura o taco. Então, observem aqui, essa é uma das formas que existe, né? Você vai ali com a sua mão esquerda, segurar como se uma mão em cima, uma mais embaixo, né? Para fazer o movimento. Lembrando que tem vários tipos, várias formas de segurar este taco. Pode ser uma forma de aplauso, quando você segura assim, ó, praticamente na mesma direção. Pode ser o jab e o relógio, dentre outros. Então, observem aí mais uma vez. É essa forma, né, que nós seguramos o taco de hóquei sobre a grama. Um outro fundamento que é muito importante, é um dos primeiros que a gente aprende também, é a questão da condução, que é o ato de a gente conduzir a bola, né? E é esse ato que faz a gente progredir aí no nosso campo. Então, nós temos aqui eu e o professor Paulo mostrando para vocês como seria essa condução, né? Que é o ato, é a ação de movimentar a bola com controle, sempre deixando a bola em contato com o taco, tá bom? E como eu falei, visa o avanço para o campo adversário. Prosseguindo, nós temos o drible. O próprio nome já diz, né? É o ato de você driblar o seu oponente com a bola. Lembrando que nesse fundamento você também tem que colocar a bola em contato com a parte plana do taco, como vocês estão vendo aí, tá? E sempre levando de um lado para o outro, lembrando que esse movimento ele é feito, né, pela rotação do antebraço esquerdo. Então é ele que vai fazer aquele movimento para ir girando o nosso taco, certo?
Prosseguindo, temos o fundamento de recepção, que é o ato de receber a bola. E aí você tem uma maneira de receber a bola, que é essa que vocês estão vendo aqui, onde você coloca o taco todo deitado no chão, tá bom? E aí tem uma outra forma, que é a desaceleração da bola, ou seja, você acompanha o movimento da bola até fazer com que ela pare. Ou você tem essa outra forma de deitar o taco. Então, observe mais uma vez, deitar o taco ou acompanhar o movimento da bola e recebê-la, certo? Muito bem. Prosseguindo, o próximo fundamento é o passe. Então, o passe é o ato de você levar, de você empurrar essa bola para o seu parceiro, para que ele avance aí no campo adversário, tá? E aí a gente já sabe que para fazer um passe bom e bonito, você precisa treinar, porque pode ser que você faça um passe e nem seja para o seu parceiro, seja para o seu adversário. Então tem que ter aí esse domínio em relação ao taco e à bola também, tá bom? Prosseguindo, vamos para o desarme. O desarme também tem aí uma forma de ser feita, que é parecida ali com uma das formas de recepção, que é colocar o taco praticamente deitado no solo, como vocês estão vendo aí. Então, o desarme é o fundamento que você utiliza para tirar a bola do seu adversário, tá certo? E agora, depois que vocês já viram um pouquinho sobre cada um desses fundamentos, da questão da empunhadura até o desarme, eu quero que vocês visualizem um jogo de hóquei na grama para vocês entenderem um pouco qual é a dinâmica. Observem. Muito bem, então nesse trecho de vídeo já comecem a observar todos os elementos que a gente explorou nesse primeiro momento. A questão das vestimentas, da presença dos equipamentos, verifiquem aí que nós temos todo mundo com taco na mão, porque para avançar no campo do adversário eu preciso ter um taco para empurrar essa bola. Observem também aí a presença do nosso goleiro, que é aquele, que fica ali protegendo a nossa baliza. Vejam aí a proteção especial, a vestimenta especial que ele tem. Por quê, professora? Porque, olha, a bola vem muito rápido, vem de forma acelerada. Então, para proteger o corpo dele, ele precisa usar esta vestimenta especial. É um jogo, é um esporte bastante interessante que a gente precisa de um tempo a mais para observar cada um dos detalhes existentes, tá bom? Mas espero que vocês já tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o hóquei e sobre a grama. E assim nós vamos prosseguir para explorar um pouco mais sobre o outro esporte chamado cricket. Muito bem, então observem aqui. Agora a gente já sabe, se o hóquei na grama, sobre a grama, é esse que tem a presença do taco e da bola, logo o outro é o cricket, tá certo? Então observem aí a definição. Então, o que é um esporte de campo e taco? São modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Nossa, parece meio confuso, Mas vocês vão já entender o que essa definição vem mostrando a respeito do campo e do taco, tá? E alguns exemplos desses esportes são beisebol, cricket, softball, dentre outros. Então vamos lá conhecer e explorar um pouquinho mais a respeito do cricket, a sua história, os seus elementos. Vamos lá? Então observem aí. O cricket possui a sua origem na Inglaterra, em 1566, lá no século XVI. Ele surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, o Stowball, tá? E desde lá até os dias de hoje, ele sofreu muitas modificações para chegar no que ele é, tá? E assim como o futebol para a gente é uma paixão nacional, para outros países o cricket também é,
como, por exemplo, o Reino Unido, a Índia e o Paquistão. Então, a gente já sabe que esse tipo de esporte tem uma visibilidade grandiosa, né, nesses países, certo? Então, vamos ali ver mais alguns elementos, né? Como será que o Brasil, ou como será que o cricket chegou aqui no nosso país? Vamos ver. O cricket surgiu no Brasil via negócios com a Inglaterra, especialmente na construção de ferrovias. A gente sabe que quando uma pessoa muda de uma cidade para outra, de um país para o outro, ela leva o seu costume, a sua cultura, os seus esportes, e não foi diferente com a Inglaterra. Quando eles vieram para cá, trouxeram tudo que tinha de bom lá na terra deles, no país deles, né? Então eles trouxeram como esporte o cricket, o futebol, porque apesar de a gente amar assim muito, a gente sabe que o futebol ele não foi criado aqui, né? E sim foi trazido aí por outras pessoas e aqui a gente foi dando uma nova conotação para ele, né? Um novo sentido. E o rugby também veio da Inglaterra, tá? E o cricket, ele é conhecido como taco, bat, bats, tacobol ou batslombo. Eita, tacobol, vocês conhecem essa palavra? Será que tem alguma relação? Vocês vão já descobrir, tá? Pela semelhança de nomes, costuma ser confundido com o croquet, sendo este um desporto totalmente diferente. Normalmente as pessoas realmente confundem cricket com croquet, mas quando você vai ver ali a essência do jogo é completamente diferente, tá? Continuando. Diferente dos jogos convencionais de outros esportes que duram entre 1 hora e meia ou a contagem de sets, o cricket pode levar horas e até dias para ser concluída uma partida, tá? No início, as partidas de cricket podiam durar até 10 dias. Lógico que agora, né, com o passar do tempo, eles foram fazendo algumas modificações até chegar no que é hoje, tá bom? Prosseguindo, vamos ver ali como é composto esse time, como ele é formado. Vamos lá? Então, olha só. Os times são compostos por 11 jogadores. Lembra aí um pouquinho do futebol também, né? Uma equipe atua como rebatedor e a outra como jogadores de campo. No decorrer do jogo, as posições irão se inverter. E eu quero que vocês já observem essa imagem, porque a gente já tem a presença de um dos jogadores, que é justamente o rebatedor. E temos mais um outro elemento que é presente ali dentro do campo do cricket, que são os wickets, que vocês vão já saber o que é, tá? E o cricket, ele tem o seu objetivo, mas diferente dos outros times, ele tem aqui dos outros esportes, desculpem, eles têm 2 objetivos. Então, vamos ver quais são? Olha só. Primeiro, a defesa busca eliminar os 10 wickets adversários. Vocês vão já saber o que são os wickets, tá? E o segundo objetivo, que já é da parte de ataque, do time de ataque, busca conseguir o maior número de corridas, chamadas de runs, tá bom? Então, olha só, vimos aí 2 objetivos diferentes. Lembrem-se que a gente tem a presença aí de 2 elementos diferentes. Nós temos um rebatedor e uma equipe que vai defender, né? E a gente pode chamar aí um dos seus integrantes de lançador. Vamos ver mais alguns elementos referentes ao cricket. Vamos ver os equipamentos. Agora sim vocês vão saber o que são os wickets. Então, olha só. No cricket, são usados como equipamentos os tacos específicos, que são esses que vocês estão vendo aí na imagem, né? As casinhas de madeira, que são chamadas de wickets, que é essa imagem que está bem no meio, esse objeto que está bem no meio, tá? E os equipamentos de proteção, como capacetes, caneleiras, luvas, cotoveleiras, protetores de coxa, tórax e braço. E isso para aquelas pessoas que estão mais próximas, ali é onde está acontecendo a movimentação do jogo, certo? E como eu falei para vocês, nós temos a presença aí de 2 tipos de jogadores. Nós temos o arremessador, que é o principal jogador defensivo,
ficando assim posicionado no lado oposto ao do rebatedor, e o seu objetivo é arremessar a bola de modo que ela passe pelo rebatedor e atinja a casinha. Como é o nome da casinha mesmo, hein? Falem aí para mim. Wicket, tá bom? Não esqueçam. Além do arremessador, nós temos o rebatedor, né? Que é aquele que vai rebater a bola o mais longe possível para que ele possa se deslocar do ponto A ao ponto B no corredor e assim contabilizar corridas conforme mencionado acima, tá? Então a intenção, o objetivo dele é marcar esses runs, que são as corridas, tá? Além dessas duas funções dos jogadores, há os demais jogadores de defesa. Lembra do lançador? Então, ele tem uma equipe espalhada pelo campo, tá? E eles são responsáveis pela recuperação dessas bolas, que são rebatidas, né? Dentro do perímetro, tá certo? Então, eles têm que ter uma atenção grandiosa aí. E aí eu quero falar um pouquinho do campo para vocês, do campo de jogo. Vocês vão observar que ele é um campo grande, gramado, com um formato oval, e ele tem uma área retangular de barro batido chamado de pitch, tá? E no pitch é onde acontece a maioria das movimentações do jogo, que é justamente essa troca de base, né? E na extremidade do pitch há 3 tacos de madeiras com 2 prendedores em cima, que é o wicket, que são os wickets. Então vamos observar aqui um pouquinho desse campo. Então observem aqui. Então, como eu falei para vocês, ele tem um formato oval. Ali no meio nós temos o quê? O pitch, né, que é esse retangular. Nas suas extremidades nós vamos ter o quê? Os wickets. E é aí que acontece a questão da movimentação. Então observem aí novamente, pitch. E logo em seguida nós temos nas extremidades os wickets. Certo? Muito bem. Agora vamos visualizar ali como é que ficam espalhados esses jogadores, tanto o lançador quanto o rebatedor. Observem aí. Então, olha só, na dinâmica do jogo, identifiquem aí o pitch. No pitch, nós teremos os rebatedores, sendo que um é o que realmente rebate e o outro é o não rebatedor. Em laranja, nós temos aí a galera da defesa e observem que próximo a um dos rebatedores nós temos um lançador, tá certo? Que o intuito dele é lançar a bola e acertar o wicket, tá bom? Prosseguindo. Formas de pontuação do rebatedor. Então, olha só, primeira forma de pontuação é o deslocamento do ponto A ao ponto B, né? E contabiliza-se uma corrida, um run, tá bom? Se a bola rebatida chegar ao perímetro do campo, automaticamente são contabilizadas 4 corridas. Se passar esse perímetro sem tocar no chão, são contabilizadas 6 corridas, sendo este o maior score obtido no jogo, tá certo? Mas, assim como tem as formas de pontuar como um rebatedor, tem as formas de como ser eliminado. Então, esse jogador ele precisa ter atenção nos seus movimentos. Vamos lá? Quando o arremessador, que é o que lança a bola, consegue atingir a casinha, que são os wickets, o batedor é eliminado. Quando o time de defesa consegue apanhar a bola sem deixar cair no chão, o batedor é eliminado. E quando ele é atingido pela bola arremessada, dentre outras formas, ele também é eliminado. Então ele precisa ter atenção, ele precisa rebater essa bola, ele não pode deixar que o arremessador acerte o seu wicket, porque acertou o wicket, ele é eliminado e vai trocar logo. É lógico que com um dos seus parceiros ali, né? Então, observação. Quando o jogador é eliminado, logo ele é substituído por outro jogador. Se todos os jogadores do time forem eliminados, se inicia um novo turno, onde os lançadores viram rebatedores e vice-versa. Então, agora, para vocês entenderem um pouquinho, né, mais sobre essa questão dessa dinâmica, acompanhem essa animação. Então, observem aí. Nós temos aí o nosso pitch.
Nas extremidades, nós temos os nossos rebatedores, que estão em azul. E em vermelho, nós temos os arremessadores e a sua equipe aí espalhada pelo campo, tá? Então, quando esse lançador, ele lança essa bola, qual é a intenção dele? Derrubar a casinha, né? O wicket. Mas às vezes ele não consegue. E esse rebatedor, ele consegue lançar a bola para longe, ele precisa fazer as trocas aí de uma base para outra com um não rebatedor, tá? E cada volta que ele dá, cada troca que ele faz, eles marcam um run, né? Que é uma corrida, tá? E aí, prosseguindo, vocês viram aí que o lançador ou arremessador, ele consegue acertar o wicket. Logo, esse jogador ele foi eliminado e faz a troca por um outro jogador da sua equipe. Mas também pode ser que aconteça o quê? O lançador arremessar a bola, o rebatedor conseguir rebater, mas um dos jogadores da defesa consegue pegar essa bola antes de cair no chão. E aí ele é eliminado também. Então tem que prestar bastante atenção. Se você está com a intenção de rebater essa bola, tem que rebater para longe, né? Para que você consiga fazer essa troca de lugar com a outra pessoa da sua equipe, que é o não rebatedor, certo? Mas vocês aí observaram, eu tenho certeza que a lembrança de vocês foi em alguma brincadeira, algum jogo, né, aí da infância, será? Aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, observem aí. Você sabia que o tacobol utiliza basicamente o mesmo princípio, porém com um menor número de jogadores? Por isso, é um ótimo jogo para os iniciantes no esporte. Então, acompanhe o vídeo a seguir para vocês verem aí alguns elementos, né, da presença do cricket no tacobol e do tacobol no cricket. Iniciando pelo cricket. Observem aí uma jogada. ठीक है खेलो खेलो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं E aí, conseguiram perceber aí elementos do cricket no tacobol e o tacobol no cricket? Existem bastantes, né? O uso de taco, de bolas, estratégias ali para fazer as pontuações, a troca de base. Então, para vocês começarem a entender melhor o cricket, eu espero que vocês pesquisem, brinquem um pouco mais de tacobol, que eu tenho certeza que fica mais fácil depois para vocês visualizarem a dinâmica desse esporte que é tão interessante e que vale a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.